Olá pessoal, eu sou o professor Max e esta é uma aula de matemática para o sexto ano, par ordenado e plano cartesiano. O plano cartesiano é esta malha quadriculada composta por dois eixos perpendiculares entre si. Quando eu digo perpendiculares entre si, é que entre eles tem um ângulo de 90 graus. Então temos aqui dois eixos, o eixo Y e o eixo X, e esta malha que está entre os dois eixos. E aqui nós localizamos pontos, por exemplo, vamos localizar alguns pontos. Esse aqui, podemos escrever esse, podemos escrever vários pontos aqui. E cada um deles tem um endereço específico. Pares ordenados são os endereços desses pontos. E os endereços desses pontos se escreve da seguinte forma. Um parênteses, o X e o Y. E fecha o parênteses. Esse X é um endereço no eixo X e o Y é um endereço no eixo Y. Por exemplo, vamos colocar um ponto aqui. Vou chamar esse ponto de ponto A. Esse ponto A tem um endereço. E vamos escrevê-lo aqui. O endereço dele em X é 1. Ele está na linha do 1 aqui no eixo X. Então ele tem 1 no X e no eixo Y ele está na linha do 2. Então o endereço dele é 1,2. Este é o endereço do ponto A. Vamos montar aqui outro ponto. Vou montar aqui o ponto B. O ponto B tem como endereço 3 para X e 1 para Y. Então isso é um par ordenado, é o endereço do ponto no plano cartesiano. No primeiro exemplo temos aqui alguns endereços e temos que escrever esses pontos dentro do plano cartesiano. Então vamos lá, vamos escrever o primeiro ponto, que é o A. O A está bem aqui, no 0 para X e 0 para Y, ou seja, bem no começo, ou seja, na origem do nosso plano cartesiano. Vamos agora ao ponto B. O ponto B está no 3 para X e 0 para Y. Então vamos lá, 3 em X e 0 para Y, ou seja, eu não vou subir nenhuma unidade para cima, então vai ficar aqui mesmo, em cima do eixo X. Então aqui temos o ponto B. O ponto C é 0 para X, ou seja, estou aqui na linha do 0 do X e vou subir 3 unidades, ou seja, 3 em Y. Vou marcar aqui então o ponto C. O ponto D é 2 para X, então estou aqui no 2 do X e 3 na direção do Y. Então vou subir 3 unidades, 1, 2, 3. E aí marco o ponto D. E assim concluímos o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o contrário. Os pontos já foram dados e precisamos determinar qual é o endereço de cada um deles. Então o ponto A, por exemplo, está na linha do 1 para o X, então eu marco 1 aqui. E no Y está na linha do 5, então eu marco 5 aqui. O B, por sua vez, está na linha do 3 para o X e na linha do 4 para o Y. O C está na linha do 1 para o X e para o Y na linha do 2. E assim determinamos os endereços de cada um desses pontos. No exemplo 3, temos que fazer semelhante ao anterior, porém temos uma tabelinha aqui. O ponto A, então, vou escrever a coordenada dele aqui, é 1 para X e 5 para Y. Portanto, o A é este aqui. Vamos pintar. O B vai ser 3 para X e 4 para Y. Portanto, vamos pintar aqui a resposta do B. O C vai ser 4 para X e não subiu nenhuma unidade na direção do Y, então 0. 4,0, então C aqui. Achei a resposta do C, 4,0. O D vai ser 6 para o X e subiu 3 na direção do Y, então 3. Então fica 6,3. Pinto aqui então a resposta do D. No exemplo 4 temos um trapézio e os vértices do trapézio são os pontos que devemos encontrar. O ponto A é 2 para X e 1 para Y. O ponto B é 6 para X e 1 para Y.
O ponto C é 3 para x e 3 para y. Então 3,3. E o D é o 5 para x e 3 para y. Então 5 e 3. E terminamos agora a nossa aula de plano cartesiano. Até mais!